amigos e seguidores do nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Hoje, brevemente, para falar a respeito de dois assuntos. O primeiro é sobre previsões ou previsão. E o segundo é sobre a situação da Nigéria na atualidade. Bom, sobre previsão, o que eu posso dizer a vocês é, dentro da religião tradicional Yorubá, os três oráculos utilizados por nós, sacerdotes de Orixá e de Ifá, Erendilogum, Opalé Ifá ou Ikin-Ifá, não possui como objetivo realizar nenhum tipo de previsão. O oráculo Yorubá ele não é um oráculo adivinhatório, ele é um oráculo divinatório, ou seja, a sua finalidade não é realizar a adivinhação, é ligar a pessoa à sua divindade, ou seja, ao seu eu interior, ao seu Ori. É a prática do autoconhecimento, é dar à pessoa a oportunidade de se conhecer e de explorar as suas potencialidades e neutralizar as negatividades. Um exemplo que eu gosto de dar para que vocês possam compreender, muitas pessoas podem dizer, mas babá, se o senhor diz que não existe previsão, quando uma pessoa vai até um babalaô, até um babaolorixá, e o babalaô, o babaolorixá vira para a pessoa e fala que ela corre um risco de acidente, ou que se ela não tomar certos cuidados ela pode ter uma morte prematura, enfim, não é uma previsão? Não. Não é uma previsão. O sacerdote, no caso, ele, através da sabedoria dele e do que o Ifá está revelando para ele através do Odu, ele identifica que aquela pessoa pode estar tendo ações e atitudes que podem colocar ela a uma situação de risco de acidente ou que pode colocar ela a uma situação de risco de uma morte prematura. E através dessa orientação, cabe à pessoa tomar decisões e assumir atitudes e responsabilidades que neutralizem esse risco. E através do auxílio ritual, que é o ebó, fazer algo que, espiritualmente falando, vai surtir um efeito de proteção para que, principalmente, impulsione a pessoa, motive a pessoa a mudar a sua atitude para neutralizar esse perigo. Babá, quando uma pessoa vai até um sacerdote, ele diz que ela tem caminho para ficar muito bem na vida, para ter dinheiro. E Ifá fala isso? Sim, existem determinados odus que revelam que algumas pessoas têm um potencial, uma sorte para a questão financeira, para a questão de lucro, para a questão comercial. Mas isso também não é uma previsão. O sacerdote vai orientar a pessoa e cabe a ela se atentar a isso e procurar tomar as medidas e as cautelas para que ela segure essa sorte e para que ela não perca. Então nós não somos videntes que adivinham o futuro. Agora é fato, no final do ano, muitas pessoas buscam orixá porque representa um final de um ciclo e o começo de outro. Isso é bem bacana. Você pode sim consultar um sacerdote, você pode sim recorrer a um oráculo com o objetivo de tentar compreender as energias que podem estar se aproximando nesse novo ciclo e como explorar melhor os bons acontecimentos e neutralizar as possíveis negatividades que estão se aproximando. Isso não significa que tudo que o sacerdote está te falando vai ou não vai acontecer no decorrer daquele ano. É importante a pessoa compreender isso. Então o sacerdote que diz, vem jogar comigo, porque se você jogar comigo, eu vou descobrir isso e aquilo outro, é meio complicado isso, entendeu? Então não, nós não acreditamos em previsão, nós acreditamos no oráculo, na palavra do Ifá, que através do conhecimento da sabedoria do sacerdote vai orientar a pessoa para que ela tenha uma vida onde ela erre menos e procure acertar mais, tendo uma vida mais harmoniosa e equilibrada com ela mesma e respectivamente com o meio no qual ela vive. Queridos, uma vez dito isso, eu gostaria de falar agora a respeito de uma situação. Muitas pessoas mesmo no Facebook e nas redes sociais, já há alguns anos, inclusive na época do Orkut, usam um argumento que muito me entristece, que é qual? A forma de culto de orixá no Brasil, conhecida como candomblé, é melhor do que a forma que os iorubás fazem na Nigéria. Por quê? Porque o Brasil é um país, economicamente falando, mais privilegiado do que a Nigéria, então se o orixá deixa a Nigéria naquela situação, é porque o orixá não está mais lá e está aqui. Gente, isso é lamentável. Eu teria vergonha de um dia expor um pensamento deste. Eu teria vergonha de compactuar com um pensamento deste. Aí eu falo agora como sacerdote, como ser humano e como estudante de história. Primeiro que a situação financeira, seja de uma pessoa, de uma família, de um país,
ou do mundo não pode estar associada à questão espiritual. Isso é comodismo, isso é coisa de gente acomodada que tudo atribui à espiritualidade. Se a pessoa se deu bem, graças a Deus. Se deu mal, é culpa do pai de santo ou do diabo. Está errado. O que acontece? A religião de orixá, ela se espalhou pelo mundo de uma forma muito complicada, mas ela se espalhou. E ela era a única religião politeísta, que cultua várias divindades, que poderia ter morrido. Porque os iorubás, os africanos, eles não tinham esse ímpeto de expansão territorial tal qual os europeus. E curiosamente, a religião grego-romana, que teria tudo para se desenvolver pelo mundo todo, hoje se encontra com poucos adeptos. Já a religião dos orixás, em suas várias manifestações, tem adeptos por quase todo o mundo. Dizer que a forma como o brasileiro cultua é melhor que a forma iorubá, nigeriana, por isso aqui a situação, entre aspas, é melhor, é complicado. É importante compreender que a situação do povo iorubá, a situação da Nigéria e de outros países africanos, é ruim, sim. Por quê? Pela forma como esses países foram colonizados, gente. E isso é fruto do nosso sistema capitalista. Isso não é fruto da ação espiritual e nem vingança dos orixás. Assim como a situação no nosso país, ela não está ruim porque Deus, Jesus, os orixás ou alguma força estão se voltando contra nós. Não, também é fruto do sistema capitalista e das ações dos nossos péssimos políticos. Então o que acontece? A Nigéria ela foi colonizada pelo homem branco, que quando chegou lá se apropriou de todas as riquezas, viu que não tinha como se instituírem lá. Quando eles tiraram tudo que eles podiam, eles largaram tudo lá, voltaram com as riquezas daquele país e hoje a Nigéria e muitos países africanos foram abandonados à sua própria sorte. Infelizmente na Nigéria, por exemplo, que é um dos países mais ricos do continente africano no que se diz respeito a petróleo, existe muita corrupção e o povo sofre demais com isso, tanto quanto nós aqui no Brasil. Por isso que a situação lá é triste. O que acontece? Por que o Brasil se encontra numa situação um pouquinho melhor? Porque quando o Brasil foi colonizado, os europeus eles não só retiraram as riquezas, como eles também se instituíram aqui. Tomaram conta da terra. Alguém vê algum índio ser beneficiado ou algum descendente de algum indígena ser beneficiado pela cultura ou pelas riquezas que são poucas que o nosso país produz? Não. Poucos descendem de índios, que são os verdadeiros donos da terra. A maioria de nós somos brasileiros porque nascemos aqui, mas a nossa origem não é o Brasil, não é essa terra. Então, quando os brancos se instituíram aqui, eles desenvolveram um pouco mais o nosso país e os outros países da América do Sul e da América do Norte. Por isso que nós nos sobressaímos sobre o continente africano, por esse único fator. O branco foi na África, tirou as riquezas e voltou para a Europa, o branco veio para a América, tirou as riquezas, levou para a Europa, mas se instituíram. E com isso existiu um certo desenvolvimento, porque era do interesse deles desenvolver aqui. Então, gente, isso não é fruto da ação espiritual. Isso é fruto e consequência da ação humana. É muito importante compreender isso para que as pessoas não fiquem reproduzindo falas fantasiosas, ilusórias e sem fundamento nem espiritual, nem científico, nem acadêmico algum. Sejamos coerentes e racionais. Era isso que eu queria dizer a vocês. Meus queridos, esse é o último vídeo do nosso canal do YouTube do ano de 2015. Entretanto, logo no dia 1º já será colocado no ar um vídeo com um assunto bem polêmico e espero que vocês gostem. Vou manter em surpresa, dia 1º estará no ar. Desejo a todos vocês boas festas, que todos tenham um final de 2015 repleto de alegria, de felicidade, harmonia e um início de 2016 cheio de axé. Um grande abraço a todos e até dia 1º. Iriô!